Fala, rapaziada, Velozinho aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, pra dividir com os senhores aeronaves que eu tenho no meu hangar e que eu julgo estarem entre as melhores aeronaves do mercado, tá? Aeronaves voltadas para simulação de voo. É claro que a gente não vai falar das aeronaves que massivamente são divulgadas, né, e possuem material exaustivo na internet. São aeronaves que a gente voou bastante, inclusive em live, em outro momento em que a gente estava mais presente e que hoje a gente usa apenas para fazer os nossos voozinhos aqui e que eu queria dividir com vocês porque, em definitivo, são aeronaves que vão oferecer a você um grande desafio, um prazer diferente do prazer que você sente em voar as aeronaves maiores, né? Leia-se 350, 380, 320, 737. A gente está falando de aeronaves executivas, as aeronaves da geral e que nem por isso deixam de oferecer a você um nível de imersão gigantesco, de fidelidade maior ainda e de envolvimento sem precedente, beleza? Então, se você quer saber que aeronaves são essas, vem comigo, vamos lá. Vamos começar com o Beechcraft Duke da Black Square, vendido pela Just Flight e que é uma obra-prima. Esse avião é sensacional. Se você nunca teve a oportunidade de voar ou mesmo nunca procurou saber que avião é esse, eu recomendo demais você procurar pelo menos ver um review, porque essa aeronave aqui, ela foi matéria da revista PC Pilot, tá? Ela ficou classificada como Platinum. É simplesmente uma reprodução da aeronave real. Então, se você quer uma aeronave da geral para você fazer teus voozinhos aí, zero estresse, zero fadiga, zero mistério, bota dinheiro nessa máquina aqui que você não vai se arrepender, tá? E ela tem a versão a pistão e a versão turbo-hélice. Então, bicho, você tem aeronave para todas as situações aí. Inclusive, ela tem compatibilidade, tá? Com ambos os GPS mais utilizados no mercado. O da PMS e o da TDS, que é outro GPS, inclusive, já mostrado aqui no canal, que reflete efetivamente 100% do operacional e dos recursos presentes em um GPS real. Então a gente vai ligar a aeronave aqui para você ter uma visão mais apurada dessa preciosidade aqui. A aeronave devidamente energizada, senhores. Essa é a visão que você tem de cockpit aí, tá? A gente suprimiu aqui o yoke. O tablet dele é fenomenal. Você consegue monitorar praticamente tudo o que é referente a sistema simulado da aeronave. Aeronave que definitivamente tem que estar aqui presente nesse vídeo, onde eu estou compartilhando com você as aeronaves que eu deposito confiança e recomendo. Importante vocês conferirem o som dos motores, que em definitivo é um show à parte, né? Senhores, aeronave para poucos. Se você quer qualidade, então tá aí uma das que eu recomendo. Vamos para a próxima. Outra aeronave, pessoal, que ganhou uma outra roupagem através do pacote de expansão da Black Square é o B350 aqui, o King Air. Você vai perceber agora que quando a gente passar para dentro do cockpit que é outro avião, não tem absolutamente nada a ver com aquele King Air que você conhece, que vem com o Flight Simulator, tá? Esse é um avião todo analógico e com todos os sistemas oferecendo 100% de fidelidade com a operação real da aeronave comparada à aeronave real. Quem pode falar mais abertamente sobre isso é o comandante Gerson, que voa um B350, só que a aeronave dele é mais moderna, é full glass cockpit, ou seja, não tem absolutamente nada analógico, mas ele muito provavelmente vai saber dissertar mais a respeito dessa aeronave do que eu. Mas é um avião que com esse pacote vai te oferecer essa cara aqui que você tá vendo. Aeronave acionada, layout é esse aqui, e lá fora o pacote de som que você vai receber é esse, ó.
E aqui, assim como no primeiro, você tem todo o sistema de falha, tudo que é possível simular nessa aeronave em termos de falha, você vai encontrar aqui, ó. Você pode simular e programar através dessa telinha aqui. É mais uma aeronave que eu definitivamente acho que é válido você ter no teu hangar. Vamos lá pro próximo. Aeronave um pouco maior do que as duas primeiras, mas nem por isso uma aeronave que deixa de merecer sua atenção. Aviação executiva, Piaggio P180, dos mesmos criadores de Honda Jet e Cirrus Vision Jet. Você que está acostumado com a qualidade daqueles produtos, muito provavelmente vai ficar entusiasmado com esse avião. Aeronave completinha, tá? Sistema de navegação não vai te deixar na mão. Definitivamente um avião muito consistente na operação, ou seja, você pode depositar sua confiança nele durante seu trajeto, que ele não vai dar um tunô ou um 360 e cair. É definitivamente um avião como nos padrões da Flight FX, né? Ou seja, aqui você já tem um pouco mais de requinte e luxo, você consegue abrir e fechar as coisas, entendeu? É espetacular a imersão que você tem nesse avião. Inclusive, foi o primeiro avião que eu voei com VR, tá? E não me decepcionou. Você tem um tablet bem completo aqui também, que vai te auxiliar aí na tua jornada. E por fora, você tem essa obra-prima. É um avião que, para alguns, vai ficar esquisito de aceitar, porque ele é muito moderno, muito conceitual, mas é um trator, é considerado o turbo-hélice da aviação geral mais rápido do planeta. Com esse aqui você chega rápido, fera. Esse aqui é um míssil. Vamos ligar o avião para você conferir o pacote de som dessa aeronave. Então, uma vez acionada a aeronave, a orquestra que você vai ouvir vai ser essa aqui, ó. Uma aeronave que eu acredito ser muito honesta e que vai te entregar o que promete. Então, Piaggio P180 da Flight FX. Zero estresse, zero fadiga, zero mistério para você fazer seu voozinho com o turbo-hélice mais rápido do planeta. Esse é o CJ3 da Live2Air, que trouxe pra gente a possibilidade de voar o CJ3. Mas aí você me pergunta, por que eu vou voar o CJ3 se eu já tenho o CJ4? Porque é uma outra experiência, como você pode ver aqui. Talvez seja até mais amigável para você do que o CJ4, não sei, vai depender da sua preferência. O fato é que você tem uma outra experiência aqui te chamando para voar e ser feliz. Um avião que não oferece uma grande curva de aprendizado, ou seja, você não vai ter que fazer uma graduação em Harvard para você conseguir voar. É um avião versátil, com um cockpit muito bem detalhado, com um tablet muito bacana que faz até barulhinho, como você pode ver aí. Um avião que vai te oferecer integração com o Navigraph e com o SimBrief, interação direta com a aeronave através dessa interface gráfica aqui, e também para peso e balanceamento, incluindo a possibilidade de você puxar diretamente do SimBrief. Opções à parte, você consegue alterar a iluminação da cabine, inclusive para dar uma festa eletrônica. E, como você pode ver, extremo capricho e bom gosto no desenvolvimento de praticamente tudo que foi modelado aqui dentro. Assim como o anterior, o Piaggio P180, o CJ3 também tem uma cabine de passageiros com muitos pontos inteligentes de interação, tá? Então você, além, é claro, de um operacional, como já dito, muito eficiente, consistente e confiável. Ele não vai dar um looping e nem um tunô enquanto você for fazer um xixi ou tomar um café. Então vamos ligar essa máquina para você ver o pacote de som. Acionada a aeronave está, e aí você tem um pacote de som como o que você vai ouvir agora. É sobre isso, rapaziada. Mais um aviãozinho pra você botar no hangar que não vai te botar em roubado. Outra aeronave, no mínimo curiosa, é o Aviation Hélice, que é um avião totalmente elétrico.
Então você não vai ter pacote de som propriamente dito, né? Você vai ter alguns sons aurais que vão te alertar sobre alguma condição da aeronave, mas você não vai ter, por exemplo, um som de motor à explosão. Um avião que inclusive oferece uma estação de recarregamento. Olha isso aqui, cara. Como tá 100%, não tá conectado aqui na entrada, né, na conexão utilizada para recarregamento da bateria do avião. E esse avião, ele existe, ele é um avião real. Puxa aí, Aviation Alice, e você vai ver que ele é exatamente como a gente está mostrando aqui. Ele não tem um painel muito sofisticado, cheio de botões, etc e tal, mas tem uma operação muito honesta. Você consegue ter tudo que você precisa para você fazer seu voo do ponto A ao ponto B com muita tecnologia. Eu fiz um voo com esse avião saindo de Congonhas para o Santos Dumont e ainda me sobrou 30% de bateria. Então não é uma aeronave para você fazer voos muito longos. O acionamento dele é bastante simples, tá? Então é só você vir nesses switches aqui de baixo e depois pressionar os botões acima. A aeronave já está ligada, close, remove. E a estação se foi e fechou a portinha ali. Se eu imprimir potência nos motores, você vai ver que a aeronave vai se deslocar. Você vai ver que não faz nenhum barulho. Ó, soltar o parking brake aí, ó. Esse eu faço questão de andar com ele para você conhecer a dinâmica aplicada na aeronave. E eu fui fazer um teste aqui, só a título de verificar se com o motor a pleno a aeronave oferecia um pacote de som que valeria a pena mostrar, e a aeronave arrancou os calços, mano. Saiu correndo, foi parar lá em Congonhas. É um avião muito forte e que, como você pode ver, extremamente silencioso, né? Aí você faz o seguinte agora, fera, senão você não decola, né? Anti-collision light, beacon light, vamos fazer só uma operação rapidinho aqui, ó. Vai trazer aqui para power. Ó, você já vê que o comportamento dele deu uma mudada, ó. Vamos disciplinar aqui que eu tô sem meu quadrante conectado, ó. Daqui mesmo a gente vai, hein? Você ouve, mas você ouve pouco, tá? Olha que luxo, hein? Olha que luxo. Você só vê o atrito da hélice, né, com vento relativo aí. Olha que loucura. E depois que sai do chão, filho, não tem atrito, não tem nada, ó. Trem em cima, já traz aqui pra range, flaps up. E aí é ser feliz, cara. Olha aí que maravilha. É feio, é conceitual, diria. Vamos pro próximo avião, porque tem muita coisa pela frente. Rapaziada, mais um aviãozinho muito bacana pra você, tá? Turbo hélice sensacional, Pilatus PC-12 da Simworks Studio. Aviãozinho muito honesto, vai te salvar se você quiser um avião com essas características, muito bem modelado, muito bem desenvolvido em termos de sistemas. Ele tem esse tabletzinho aqui, mas ele é a única coisa que me desagradou um pouco, porque você depende de um outro sistema para fazer o tablet funcionar, que é o Skyforce, tá? Mas você pode ver, ó, todos os CBs, Circuit Breaks, são passíveis de interação, influenciam diretamente no funcionamento do que se destina. Então você vê que isso não é uma aeronave que só parece com o avião que ela pretende simular. Eles tiveram o capricho e a preocupação de trazer para vocês um avião que vai te entregar o prometido, certo? Eu não sei quanto a vocês, mas eu não sou o cara que sai fazendo um monte de teste para saber se o avião vai cair. A minha intenção não é fazer ele cair, é fazer ele voar. Então, se ele tá voando bem, se ele consegue executar o planejado, se ele consegue ser consistente, né? Eu posso sair para tomar um café enquanto ele estiver nivelado, ele vai fazer exatamente o que for programado. Isso para mim é o mais importante. Já comecei com a aeronave acionada para ficar um pouco mais dinâmico e para você ver o pacote de som desse avião. Rapaz, eu tava ali atrás, quase que a peruca saiu voando. Fala pra mim, já voou essa máquina? Se você já voou, deixa aí nos comentários já quais são suas impressões das aeronaves que eu já apresentei até aqui, porque a gente vai pra próxima e tem muito mais. Rapaziada, dando continuidade às aeronaves recomendadas pelo canal, não podia deixar de mencionar o Kodiak 100, desenvolvido pela Simworks Studio, que foi uma das primeiras aeronaves da empresa apresentadas para o Microsoft Flight Simulator 2020. Você vê que a aeronave
ele se assemelha muito ao Caravan. A diferença entre eles visualmente é que esse aqui é um pouco mais curtinho, né? Mas igualmente uma aeronave muito versátil, muito forte. Esse avião particularmente tem uma série de recursos e funcionalidades, tá? Requer um pouco da sua atenção para você extrair o máximo que ela tem a oferecer. Inclusive, aquele que é mais apressadinho e acha que vai chegar aqui, vai acionar essa aeronave no instalar de dedos, pode se decepcionar porque, inclusive, não fazendo o acionamento corretamente, essa aeronave pode ter sua mecânica totalmente comprometida. Aí você vai ter que dar um reset nela. Então vamos mostrar para você o pacote de som para você entender do que a gente está falando. É isso aí, rapaziada. Kodiak 100 Simworks Studio para você ter aí no seu hangar. Vamos lá pro próximo. Bom, rapaziada, mais uma aeronave aí com um pacote da Black Square. Dessa vez para você que gosta de ter uma experiência mais retrô, mais vintage. Esse pacote ele insere no Caravan Default do Microsoft Flight Simulator 2020. Esse painel tá totalmente analógico, como você pode ver aí, para você que é saudosista aí da operação das aeronaves utilizando os reloginhos, vamos dizer assim, tá? Então, com esse pacote, você tem não só os elementos visuais, tá? Como também um sistema de falhas que você pode gerenciar através desse painelzinho aqui. Todavia, não quer dizer que ele não vá oferecer a funcionalidade principal dele, que é, nesse caso aqui, o Weather Radar. O painel tá reproduzindo fielmente o que se espera de um Caravan com esse tipo de aviônico, mas eu tô achando ele muito silencioso. Agora, quando você traz o bicho para fora, olha só. Eu não sei se a Black Square mexeu no pacote de som, acredito que não. Esse foi um dos primeiros aviões que a Black Square, para a Microsoft Flight Simulator 2020, ofereceu esse pacote de modificação. Na sequência vieram muitos outros, inclusive algumas aeronaves apresentadas aqui anteriormente, mas é um avião muito honesto. É o que eu diria ter um excelente custo-benefício, tá? Então mais uma aeronave para você considerar ter no seu hangar com as modificações que você acabou de ver aí. Bom, se eu fosse fazer recomendação de aeronaves executivas ou da aviação geral e não mencionasse esse cara, eu estaria cometendo um sacrilégio. A gente fez muito voozinho com esse avião, que naquela época, devo admitir, tinha suas reservas operacionais e dependia de atualizações para virar o que virou hoje, tá? Hoje você tem um tablet muito mais completo, com interação diretamente com as portas da aeronave, calços, cones, como você pode ver aí, ó. Então, é uma aeronave que merece a sua atenção se você gosta de uma aeronave na mão, tá? Apesar de que ele tem um certo automatismo, não vai ser uma aeronave realmente complexa em termos de curva de aprendizado para você entender o operacional. A aeronave, depois de acionada, pessoal, te apresenta esse painel aqui que você tá vendo, ó. É bem bacana. Eu sei que a geração atual dificilmente vai se interessar por uma aeronave dessa se não houver alguém para despertar o interesse delas. É claro que depende de você se dedicar um pouquinho a aprender os pormenores da operação dessa aeronave, mas é algo também que definitivamente vai te oferecer muito prazer. Vamos para fora para você ver o bambu gemer. Não é o melhor dos pacotes de som, mas melhorou muito. Antes ele era terrível, hoje ele tá assim. E se você achou ruim, é porque você não voou essa aeronave na versão 1.0 dele. Hoje ele tá um luxo em relação ao que a gente tinha, não desfazendo do trabalho da Next Gen, muito pelo contrário, parabenizando pela evolução da aeronave, e é um avião que eu também recomendo você ter aí dentro do teu hangar. Outra aeronave que eu não podia deixar de mencionar, e que você que está mais ligado na aviação geral já vai saber
de quem se trata. Esse sim é um stud level premiado pela PC Pilot com a nota máxima, tá? PC Pilot Platinum. Vai depender da sua boa vontade para você pegar o operacional dele e fazer um voo zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Não é só chegar aqui, dar um Ctrl+Shift e sair ligando o avião de qualquer jeito que você vai conseguir extrair desse avião o que ele tem de melhor para oferecer. Um dos primeiros aí da aviação geral para a Microsoft Flight Simulator 2020 que eu recebi. É um avião que merece toda a sua atenção e respeito pelo capricho no desenvolvimento desse avião. Eu não tô conseguindo tirar o tablet daqui porque eu tô com o Chase Plane e o Chase Plane tá dando um conflito com essa aeronave, mas ele tem um tablet muito completo. Eu já tentei desabilitar aqui, ó, o Chase Plane, mas eu não tô conseguindo, mesmo eu teria que ter tirado o Chase Plane da minha community para poder então ter acesso ao tablet aqui. E eles já estão providenciando um update para que o conflito seja resolvido e você consiga usar os dois addons sem qualquer problema. Olha o barulho dessa criança, hein? Olha aí. Mais uma aeronave que merece seu respeito e que já tem toda a minha admiração e credibilidade desde o momento que foi apresentada. É, senhores, não acabou. Até se eu quisesse, eu não conseguiria, porque ainda tem muito mais avião. Mas a gente vai apresentar esse aqui para fechar a tampa, porque esse aqui é o 310R. Esse avião da Blackbird, ele também é uma das grandes referências de aeronaves premiadas para Microsoft Flight Simulator. Então, se você não conhece esse avião, você conhece muito pouco de aeronaves da geral para Flight Simulator. Simplesmente um must-have, um tablet super completo. Esse aqui, em particular, está dando conflito com o Chase Plane, porque a gente está com o Chase Plane aqui. O tablet desse avião é um show à parte, com muita interatividade, com os mais diversos tipos de interação. Você tem a possibilidade de voar com o GPS da PMS, da TDS. Você consegue fazer algumas modificações aqui que tornam a aeronave ainda mais atraente, tá? Então é, sem qualquer dúvida, um avião que eu não poderia finalizar o vídeo sem mencionar. E o pacote de som é aquele espetáculo também, olha aí. E com essa, então, a gente finaliza o vídeo e eu espero que seja uma referência, como dito anteriormente, para que você tenha aí como avaliar onde colocar o seu dinheiro, porque, lamentavelmente, o Marketplace ele acabou sendo um lugar de muita cilada. Assim como você encontra aeronaves excelentes, você também acaba encontrando até em maior quantidade as aeronaves que, no final das contas, não tem absolutamente nada a oferecer. Bom, rapaziada, é isso. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação, comentar o que você achou das sugestões que a gente deixou aqui, se você tem alguma dessas aeronaves e, eventualmente, se eu deixei de fazer alguma colocação sobre as aeronaves que eu apresentei. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, até o próximo vídeo.